Queridos e amigos irmãos, ótimo dia, ótima quarta-feira, que a bondade do Senhor esteja com você. Este dia, o Senhor abençoe em seu nome, seja uma bênção para você e para o seu lar, em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus o conduza em tudo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Pergunta: você já falou com o Espírito Santo hoje? Você já falou com ele? Pois precisa falar urgentemente. Deve primeiramente agradecer pelo dia, abençoar o seu dia em nome de Jesus, não pode esquecer. Tem que abençoar em nome de Jesus, tá bom? E terceiro, pedir que o Espírito Santo de Deus o conduza, o oriente em tudo para a glória de Cristo e Deus. Amém? Vamos lá, queridos. Hoje pela manhã, o Espírito Santo colocaram uma mensagem no meu coração para vos transmitir para a edificação vossa e também que haja assim livramentos da parte de Deus e que o Senhor possa clarear muitas respostas, perguntas que vocês têm, né? E que isto seja de edificação, tá bom? E consolação para o vosso coração. Amém? Queridos amigos, o Senhor vai colocar para mim um texto onde irei me basear nesta mensagem muito curta, mas de muito aproveitamento e elevo espiritual. Amém? Vamos lá, queridos. Mateus, o livro de Mateus está, ó, quando você abre a Bíblia, tá bom? No centro da Bíblia aqui, ó, Malaquias, que é o último livro, tá bom? Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, tá bom? Vou mostrar para vocês. Vai aparecer essa página aqui, ou não, né? Eu tenho uma folha em branco aqui, tá? Então, a última profecia, a Velha Aliança, o Velho Testamento, tá bom? À esquerda, e no Novo Testamento, à direita, que é o livro de Mateus, tá bom? Mateus, no capítulo, nesse número maior, que eu já ensinei, é o capítulo, tá bom? No capítulo de número 14, tá bom? Desculpa se houver barulhos aqui externos, se houver alguma interferência, mas darei continuação, porque eu não posso parar. A obra do Senhor não pode parar. Amém? Versículo de número 22. Eu vou ler em duas traduções. Uma vai ser mais clara que a outra. Isso também é até bom para vocês que não conhecem, que é versão ou traduções, tá bom? Mas isso vai ajudar muito, tá? A João Ferreira de Almeida é essa que eu estou em minha mão. A João Ferreira de Almeida é aquela a que nós usamos aqui no Brasil, tá bom? Aquelas palavras ainda que já saíram do nosso vocabulário, tá bom? Mas é que nós costumamos usar, tá? E é recomendável que nós leamos ela, tá? Dentro das nossas congregações. Por quê? Para que haja uma padronização, tá bom? Agora, você quer estudar a Bíblia? Eu quero uma Bíblia na linguagem mais atualizada. Tem, né? Eu recomendei a NVI, tem outras, né? A linguagem de hoje não recomendo a mensagem ela retira muitos textos e a Bíblia diz que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar neste livro, porque este livro não é meu, não é seu. Esse livro aqui é a palavra, o que ela pode fazer, o que o escritor deve fazer, ou pode fazer, melhor dizendo, é traduzir as palavras, mas tirar ou acrescentar, isso ele não tem autonomia. Cuidado, cuidado. Não compre qualquer Bíblia com qualquer tradução, tá bom? Se oriente com alguém que é maduro na fé para que vocês comprem a Bíblia, né, uma tradução, né, em versões muito boas, a palavra correta, tá bom? E que não haja aí acréscimo nem diminuição da palavra de Deus. Amém? Já tentaram muitos, né? Muitos já tentaram excluir, queimar a Bíblia, impérios, tá? Como Roma, já falei, tá? Roma tentou excluir a Bíblia do mundo e foi impossível para ele. E é impossível porque hoje aí que negócio ficou lindo, porque agora com a internet, quando Deus abriu a porta da internet, do conhecimento, agora
a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus, que é a palavra do Senhor. Até os países onde era impossíveis entrar, o Evangelho hoje já está adentrando, com dificuldade sim, mas já está adentrando. É pouco, mas entra, porque ela é água, e a água entra em qualquer lugar. Amém? Queridos, vamos ser direto. Mateus 14, 22 em diante. Vamos ler um texto muito conhecido, tá? Mas para vocês que estão iniciando, será diferente. Mas Deus falará ao seu coração. Vamos antes orar ao Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, obrigado, maravilhoso, por tua bondade e misericórdia, por ter nos dado esse dia gracioso. Espírito Santo, eu quero abençoar este dia mais uma vez, em nome de Jesus. Espírito Santo, conduza-me a transmitir a palavra aos teus filhos e aos teus servos que estão em qualquer lugar que esta mídia chegar, que traga, Senhor, edificação, consolação e, se possível, exortação. Espírito de Deus, fala nossos corações, sabe falar conosco, de forma que a ouvirmos. Espírito de Deus, e quando nós ouvir, Senhor, faça com que nosso coração receba e seja cheio da tua presença e traga respostas para aqueles que estão aí famintos por resposta da parte do Senhor. Amém. Queridos, diz assim a santa, sagrada palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou orar sozinho. E chegada lá, já tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E responderam-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram Jesus, pediram, que Jesus andasse por todas aquelas terras em redor. E trouxeram-lhe todos os que ali estavam enfermos, ok? E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla do vestido de Jesus. E todos os que tocavam ficavam sãos ou curados. Agora eu vou ler a tradução, a linguagem de hoje, tá bom? Para você que não tem ainda muita familiaridade com esta tradução, com esta versão, João Ferreira de Almeida. Aqui nós temos a LTH, linguagem de hoje, tá bom? A Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim, logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do barco, enquanto ele mandava o povo
embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele já de madrugada, e entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", disse Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Queridos, o Espírito Santo de Deus me deu um tema, tá, para esta ministração. Não vivamos com medo, mas sejamos ousados na coragem. Amém? Guarde bem este tema. Não vivamos com medo, mas vivamos com ousadia, ousados na coragem. Amém? Queridos, este texto ele é muito conhecido para nós que costumamos, folhear os evangelhos, o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Os discípulos aqui, eles haviam acabados, de sair do evento, com Jesus, com a multidão. E Jesus, enquanto estava ali despedindo a multidão, vemos aqui no versículo número 1, nós observamos que o versículo 22, melhor dizendo: "E logo ordenou Jesus que os dois discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão." Ou seja, era término de um evento, tá bom? Havia acabado ali um grande evento, Jesus tinha feito ali, a sua obra, operou maravilhas, Aí vemos que no versículo 23, Jesus ele vai e diz assim, ó: "E despedida a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar." Certo? Jesus subiu, terminou o evento, ele foi e subiu ao monte para orar sozinho. Aí você me pergunta, por que Jesus não levou os seus discípulos? Existe aí uma explicação para isto também, tá? Vamos lá. E a segunda parte do versículo diz assim: "E chegada já a tarde, estava ali só." Ou seja, Jesus havia orado muitas horas, tá? Enquanto os discípulos, eles tentavam atravessar o mar de Genezaré, tá bom? Então, eles despediram a multidão, certo? Os discípulos continuam atravessando o mar, enquanto Jesus subiu no monte para orar. E Jesus ficou ali muitas horas orando, falando com Deus, falando com o Pai, Aí no versículo 24, diz assim: "E o barco estava já no meio do mar." Ou seja, eles foram ali, o barquinho ficou engarrachado, preso em alguma coisa, que podemos dizer, o vento impedia que ele atravessasse o mar. Então ficou meio que fosse no meio do mar, não ia
nem para um lado nem para o outro. Ficou preso ali pela força do vento. Tá? Então eles não conseguiam. Eles tentavam passar, mas quanto mais mexiam, mais ficavam enroscados. Aqui, o versículo aí, açoitado pelas ondas, né? Porque o vento era contrário, não tinha como passar, era impossível. Tá? O versículo 25 diz assim, mas a quarta vigília da meia-noite, é onde a tradução na linguagem de hoje é específica dizer, então era entre aí a 3 a 4 horas da madrugada, estavam tentando, lutando, resistindo para atravessar, e as suas forças já estavam se esvaindo, não tinha mais força, não tinha mais recurso, estavam totalmente à mercê da situação, ou seja, eram futuros mortos, tá? Eles já estavam decretada a sua morte, já estava ali quase certo a sua morte, porque as forças se esvaíam, não tinham como lutar mais, acabou as forças, o vento venceu ele e matou. Mas Jesus chegou. Olha aí. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Bom? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Certo? Quando Jesus chega, as coisas mudam de situação. Tá? Então Jesus chegou, ele foi de forma milagrosa por cima do mar, né? E Jesus, quando foi se aproximando a eles disseram, é um fantasma. Ou seja, como assim? Estamos aqui morrendo e o cara anda por cima do mar? Como assim? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, não estou entendendo, né? Eles ficaram totalmente confusos. E é normal quando você está em uma grande situação e você vê alguém passando com muita facilidade aquele problema, você diz assim, mas o que está acontecendo? Tem algo acontecendo. Tá? E ele disse, é um fantasma. Eles viram um fantasma, né? Não era um fantasma, era Jesus. Né? E gritaram com medo. Com medo. 27, Jesus por eles falou, dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Imagina uma gritaria, né? O desespero, porque no alto mar, o barulho das ondas, vendo. Então eles tinham que falar muito alto, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por cima da... Pedro sempre tinha algo desafiante. Era ou não era? Por isso que eu amo Pedro. Porque Pedro é o seguinte, Pedro gostava do desafio, ele era o auxílio de Deus. Quando o bicho estava travando, pegando, ele disse assim, não, agora eu vou desafiar o vento e o mar, agora eu quero andar por cima. Tem sempre alguém que Deus usa para desafiar as ondas e o vento e o mar. Deus quer usar você para desafiar as ondas e o mar. O mar pode estar bravio, mas sempre tem alguém que diz, Senhor, eis-me aqui, faz-me de mim um canal para resgatar pessoas, situações, lugares, para a louvor e glória do nome de Jesus. Aleluia. Aí diz assim, olha só, aí ele disse, se é você mesmo, Jesus, se é o Senhor mesmo, perdão, se é o Senhor mesmo, Jesus, então manda agora que eu vá. Eu gosto desse negócio. Eu amo esse negócio. Olha só. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter convosco, manda que eu vá até o Senhor. E ele falou o quê? Então vem, Pedro. Então vem. Experimente, venha. E Pedro descendo do barco ousadamente. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aquela coragem de Pedro durou pouco, mas valeu a pena.
foi ousada, foi uma atitude ousada, por meio do Espírito Santo, mas no meio da zona, um homem que já estava cansado, fadigado, lutado, horas a fio, certo? E agora ele ameaça o vento e o mar, e diz assim que vai passar facilmente. Pedro foi vencido por si mesmo. Pedro deixou de olhar para Jesus, que era ele, que era a fonte da força, da disposição, certo? Da coragem, da ousadia, e olhou para quem? Para o vento. É fácil crucificar Pedro, é fácil demais. Mas quem seria eu nesse caso? Poderia ser que se fosse pior, me descesse do barco. Senhor, salva a gente daqui não sai daqui, ninguém me tira. Mas não foi assim. Pedro ousou. E sabe uma coisa? O Espírito Santo amou isto. Amou isto. Foi coragem, foi ousadia. Mas Pedro esqueceu que ele era o quê? Um homem. Ele esqueceu que ele era de carne. Muitas vezes o obreiro, nós cristãos, nós não podemos ser excessivo, exagerado. Não podemos, já viu a corda? Já viu que é o simbolismo da corda? Nós não podemos ser de menos, mas também não podemos ser de mais. Temos que ser dosados. Tá bom? O que significa isso? Devemos ser temperados. Já viu o vidro do carro? Por que criou o temperamento do vidro? Quem é das antigas sabe. Porque os vidros, quando acontecia acidente, o próprio vidro do para-brisa do carro estava o motorista, porque cortava, saía grandes lâminas, né? Cortava. Então criou-se o temperamento para o vidro, para que quando ele quebre, ele não saia em pedaços grandes, ele saia em pedrisco. Então vira como se fosse areia. Acabou o vidro. Então a mesma coisa, nós devemos ser temperados, dosados, para que nós não nos destruímos. Porque se nós somos excessivos, perdemos. Mas também se nós somos de menos, também pecamos. Não conseguimos ouvir o som, não conseguimos ver a tela do celular, está muito escuro, não dá para ver nada. O som está alto demais, não consigo ouvir a letra, porque está muito alto. Tem uma frase assim, né? Você grita tão alto que eu não consigo ouvir. Uma frase que eu ouvi tem um tempo, mas eu guardei no meu coração, dizia assim: quando pessoas dentro de casa gritam para outra, é porque os seus corações estão muito distantes. Eles estão perto, mas estão muito distantes. Eu estou falando aqui para pessoas que as suas casas estão em tumulto, porque os seus corações estão muito distantes, precisam voltar. Gritos, gritarias sem sentido, sem sentidos, demonstra fraqueza, demonstra desequilíbrio, demonstra desvinculação, não união, desunião, não amor, desamor, ausência de amor. A ausência de amor é desprezo. Ao contrário de amor é desprezo. E de fé, covardia. Ah, poxa, mas essa palavra é muito boa. Deixa eu explicar já uma coisa para você. Ao contrário de amor é desprezo. E ao contrário de fé, disposição para resolver a coisa, é chamada de covardia. Nós somos covardes quando nós limitamos a Deus. Como eu ouvi uma frase agora, meu filho falou, é como colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus, o Senhor não pode, isso é pequeno demais. Não, o seu Deus é grande. Essa situação não é nada. Se você tiver fé, não precisa ter fé, o tamanho do não, você precisa ter fé. E a fé, ela não precisa ser grande, ela precisa ser só o tamanho de uma mostarda. Fé significa amizade com Deus. Quando você tem fé, eu vou resolver, vai resolver. Com certeza absoluta. Porque nenhuma luta
pode vencer o homem e a mulher de Deus quando há uma disposição dos dois. Então, queridos, não sejamos covardes, sejamos corajosos, sejamos cheios de fé. Sejamos poderosos no Espírito Santo. Uma testemunha ousada, poderosa em nome de Jesus. Isso não é palavra para massagear o teu ego. Esta é a palavra de Deus. Não há problema que fique diante da igreja do Senhor. A igreja não é placa. Esquece o negócio de placa. A igreja é a noiva. Você faz parte da noiva de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Você, junto com os demais, juntos, somos igreja. Nós, em particular, somos membros. Se o Senhor, como disse o pastor Gilmar Santos, ele ousou, ele quis pintar os peixes de várias cores, de cores lindas, maravilhosas, debaixo do oceano que ninguém vê, quanto mais não se preocupará com seus mínimos problemas. O Senhor se interessa por você. E você é propriedade dele. E jamais nenhum cão, nenhum demôniozinho chulé vai tentar vencer você, porque você é de Jesus. Amém? Vamos continuar? Vamos concluir esse negócio? Tem muita coisa aqui ainda, eu acho. Versículo 30, mas sentindo o vento forte. É o que eu falei. Pedro esqueceu, porque ele, por ser um homem de Deus, esqueceu que ele era humano. Nós não somos anjos, tá? Não somos anjos, somos seres humanos. E humanos têm fraqueza. Pedro foi ver isso aí. Quando ele sentiu o vento, ele veio o medo, porque o medo... Escuta aqui uma coisa. O medo, ele é uma ferramenta de Deus. Sabia disso aí? O medo, ele é de Deus. Só que o excesso de medo é pavor. E pavor vira desequilíbrio. Então acontece, perdeu. Excesso, como eu falei, excesso, perdeu. Então Pedro estava emocionalmente muito frágil ali. Estava muito frágil, né? Eu, com certeza, eu acho que eu não iria mesmo não, porque Pedro foi corajoso, Pedro foi ousado. Então, vamos copiar a boa coisa. Vamos agora estender. Quando a gente for fazer igual a Pedro, vamos fazer agora, certo? Vamos nos preparar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ora ao Senhor, põe o joelho no chão. Jesus, agora me dá. Aí você vai ser eterno, você vai começar e não vai parar. Eu vou ser eterno, eu vou ser usado para sempre, né? Cheio de coragem para sempre, tudo para sempre, porque eu já vi um homem cair, o Pedro. Então eu não vou cair no mesmo erro de Pedro. Então eu vou também, né, aprender. Não vou cair no medo. Então, queridos, então aqui, ó, o versículo 30, né? Ele teve medo, né? E começando a ir para o fundo, ou seja, a situação começou a degradar ainda mais. Se ele agora ousou, se ele viu Jesus ali, a maravilha, se eu estou Jesus falou, se estou contigo, vem, e Pedro foi e começou a afundar, ou seja, a situação começou a piorar 1000 vezes mais. Mas Jesus está na casa. Jesus está presente e ele jamais deixará você morrer. Não vai deixar você morrer. Porque você é de Jesus. Você entregou a vida para Jesus. Amém? Então a sua vida é dele. E ele vai glorificar o seu nome, o nome dele na sua vida. Pode escrever. Pode escrever. Muitos que aqui está, né? O Espírito de Deus falou para vocês. Diretamente através desse vaso de barro que o Sirineu, o Senhor usou e falou. Eu vou dar vida e vida com abundância. Se o Espírito falou, vai se cumprir. Mas se for o Sirineu, o vaso de barro, de mim mesmo, vai perecer porque eu sou falível. Mas o Espírito Santo é eterno. Se ele falou para você, vai cumprir. Amém? Só quem crê, só quem tem fé, diga amém. Amém, oh glória. Aí diz assim, olha, aí ele gritou, Senhor, salva-me. É interessante, é importante, é fundamental você clamar a Jesus. A pessoa diz assim, não, Jesus sabe muito bem. Abra sua boca. Abra a sua boca e clame ao Senhor. Sabe por quê? É fundamental. Sabe por quê? Porque vivemos diante do reino das trevas e da luz. Por mais que nós somos homens de Deus, mas muitas vezes o orgulho bate. E se o orgulho estiver presente no seu coração, entenda e grave isso. Você pode ser o maior sabichão.
se você não clamar a Jesus, se você não se humilhar para Jesus pedindo socorro, a vitória não virá. Porque tem que haver uma humilhação, uma decisão sua. Jesus, eu sou teu, Jesus. Jesus, estou aqui de joelho, a boca no pó. Jesus, me ajuda, Senhor. Vai chegar. Era isso que estava esperando. Aleluia. A humilhação, a reconhecimento, a renúncia. Jesus, tu és o único Deus da minha vida, Jesus. Aqui não tem Maria, não tem João, não tem Pedro. Jesus, eu só adoro ao Senhor. Jesus não troca a sua glória. Se você, por algum tempo, como minha mãe, meus familiares, adoravam as imagens, você está perdendo. Porque a Bíblia diz que aquele que adora a imagem, não adora unicamente a Jesus, está trazendo para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, e não só para as futuras gerações suas, a maldição. Confere lá, Êxodo 20, tá? É uma das tantas referências, tem centenas de referências, acredito que tem centenas de referências dizendo que Deus proíbe, Deus abomina a adoração a qualquer tipo de imagens. Somente adorado na Bíblia deve ser Jesus. Se você aprendeu assim, está errado. Confira pela palavra de Deus. Deus condena isso. Só clame a Jesus. Só adore a Jesus. Só se curve a Jesus. Só devote sua vida a Jesus de Nazaré. Somente Ele. Tá bom? É somente Ele. Tá bom? Então, continuando, diz assim, queridos. Olha lá, versículo 31. E logo Jesus, há uma emergência de Deus. Ou seja, Deus tem pressa de ajudar você. Há muitas pessoas aqui, muitas pessoas que a vida está um ninho. Jesus tem pressa. Não é você que está falando, é a palavra de Deus. E logo, emergência. Urgência, há uma urgência de Deus para querer. Emergência é vida, né? Urgência de Deus. Deus tem uma urgência em resolver esse problema, mais do que você. Mas enquanto você estiver lutando com as suas forças, achando que você faz, acontece, Deus vai ficar só olhando. Tem que haver uma renunciar, negar a si mesmo, Senhor. Eu não posso, Jesus. Somente o Senhor faz. Jesus irá fazer, com certeza. Há uma urgência da parte de Deus, tá bom? Então ele tem pressa. O problema é que nós não queremos. Nós dizemos assim, não, eu sei resolver, eu sou formado, eu tenho uma habilidade, eu sou o cara, eu faço acontecer. Tá bom, você vai ficar só olhando, tá bom? É como a criança vai lá, não, mas eu sei, estapora tudo, se mete a cara no chão, aí o pai fala assim, tá vendo aí, filho? Tá vendo aí, filho? Eu não falei pra você, minha filha. Pois é bem assim, nós continuamos teimosos. É somente Jesus, é Ele, tá? Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé. Ou seja, Pedro, no momento, ele deixou a fé de lado. Desculpa, não queria falar isso, mas Pedro deixou que a covardia entrasse no seu coração. E tomasse conta do seu coração. Ficou só um pouquinho de fé. Ele andou só um pouquinho e caiu. Por quê? Deixou a fé de lado. Há pessoas que são momentâneas. É triste falar isso. É triste. Eu não gosto de falar isso, sinceramente. Eu gosto de falar coisa boa, coisa de Deus. Coisa que levanta, coisa que dá otimismo, alegria, paz, bondade. Sabe? Mas o que é ruim a gente falar. Porque quando está errado, está errado. Queridos, não sejamos momentâneos. Eu fazia oração, eu falo para meu filho, eu sempre falava para ele assim. Quando eu era adolescente, eu tinha um medo muito grande. Sabe qual era o meu medo? De ser momentâneo. Jesus, eu não quero ser momentâneo na tua presença. Senhor, eu quero ser eterno, Jesus. Eu quero ser para sempre, Jesus. Eu quero ser como aquela chama, Senhor, no altar. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A cana trilhada não quebrará. Viu como que é? A cana, muito nordestino aqui, muito nordestino.
Mas olha só, pessoas até no interior de São Paulo aqui sabem. Quando a cana está plantada, você pode, o vento bate assim, ó, ela vai até o chão e volta. Mas ela não quebra. Sabe por que ela não quebra? Sabe por que a cana não quebra, não? Você já viu alguma cana quebrada? Tu já viu alguma cana quebrada pelo vento? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Certo? Eu nasci e me criei. Eu nunca vi uma cana quebrada pelo vento. Ou que o vento quebrou. Não lembro disso aí. Sabe por quê? Porque ela é trilhada. O que significa? Ela tem uns gomos.